Carregado de trazer a lição hoje. Bom dia, irmãos e irmãs. Paz do Senhor a todos. Me desconcentrei por causa do meu filho que estava passando aqui, desculpa. Prazer imenso ver a irmã Nessi, irmão Aldemar aqui. Saudade dos irmãos. Muito bom, glória a Deus. Chegamos à lição 7, então, da nossa revista, certo? Lição 7. Graças a Deus, estamos avançando e compreendido um pouco mais a respeito das nossas doutrinas, das nossas bases, da nossa teologia, isso é muito importante. E gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Antes da gente entrar na lição, é importante a gente fazer a leitura desse texto. Primeiro aos Coríntios, capítulo 3. Amém? Todos acharam? Amém. Peço que você acompanhe então a leitura do texto que diz assim: Eu, porém, Paulo dizendo, né, apóstolo Paulo aqui dizendo, eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como as pessoas espirituais, e sim como pessoas carnais, como a criança em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e briga entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é verdade que vocês andam segundo os padrões humanos? Quem é Apolo e quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará. Porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano, porém ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Que ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio nesse mundo, faça-se de louco para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas do presente, sejam as futuras, tudo é de vocês e vocês são de Cristo e Cristo é de Deus. Assim, pois, não importa que todos nós considerem como ministros de Cristo e encarregados,
Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer desses encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Só até aí. Amém. A gente vai falar um pouco hoje sobre o que diz o título da lição, Nem Tudo é Calvinismo. A gente vai falar um pouco justamente sobre essa questão de que quando a gente fala que nós somos reformados e que nós seguimos a doutrina reformada, isso não nos faz necessariamente calvinistas, porque dentro da própria doutrina reformada existem divergências entre os reformadores sobre diversos pontos. A gente vai ver alguns aqui nessa manhã. Então é necessário que a gente tenha essa compreensão de que nem tudo é uma coisa só e que uma coisa só não é tudo. E por que eu escolhi ler esse texto? Por que a gente separou esse texto para ler um pouco antes? Porque um movimento chamado neocalvinista, que está crescendo bastante nos últimos anos, acho que talvez aí nos últimos 30, 40 anos, tem evoluído bastante, começou bem forte lá fora e nos últimos anos chegou aqui no Brasil com bastante força também. É um movimento que se caracteriza muito por ter Calvino como uma base para esse movimento. O Calvino como base de doutrina, como base de fé, no sentido justamente de doutrinas e de padrões a seguir. E por conta disso, muitas pessoas elas acabam se perdendo em alguns conceitos e elas acabam colocando a pessoa de Calvino no lugar onde ela não deveria estar. Né? O próprio Calvino disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E muitas vezes as pessoas usam a figura de Calvino como uma figura, como se ele fosse uma figura além daquilo que ele de fato é. Né? Então, dentro desse movimento neocalvinista, muitas pessoas até mesmo deixaram a sua aparência física semelhante de Calvino para que pudesse de alguma forma se aproximar a pessoa dele. Né? Outros se afastaram de suas famílias, abandonando seus pais, suas mães, literalmente indo morar em lugares isolados para não ter contato com a família e criando comunidades isoladas por conta de algumas bases que elas julgavam ser coerentes com as doutrinas de Calvino, e por isso até hoje não se sabe o que deu, porque as pessoas perderam o contato com os seus familiares. Então esses radicalismos, a gente ir para esse lado radical, achando que uma coisa só é verdadeira, que só existe a verdade em um lado e que o resto todo deve ser descartado, isso é uma posição muito radical. E a gente acaba agindo com imaturidade, como essas pessoas da igreja de Corinto, querendo tomar um partido de uma coisa como se a nossa fé fosse fundamentada naquilo. Né? A nossa fé, embora a gente siga algumas doutrinas de Calvino, não se fundamenta em Calvino, mas na pessoa de Cristo. Cristo é nosso firme fundamento. Nós não baseamos aquilo que cremos, aquilo que pensamos na pessoa de Calvino, mas na pessoa de Cristo. Foi Cristo quem morreu por nós, é a obra de Cristo que nos salva, é Cristo quem nos justifica e que nos faz justos perante Deus. Então é nisso que cremos. Então, para que não haja essa confusão, para que a gente não tome partidos e acabe se dividindo entre irmãos, talvez não dentro da nossa própria igreja, mas entre igrejas, como se a gente fosse melhor do que os outros, ou como se a pessoa de Calvino ou de Lutero, ou enfim, seja lá quem for, fizesse de nós alguém melhor, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, para que não haja essas divisões dentro das igrejas e para que a gente não haja com imaturidade, como essas pessoas da igreja de Corinto. Né? É Cristo quem nos une, Cristo fez de todos os povos apenas um povo, e quem somos nós para desfazer a obra de Cristo. Né? Então temos que ter muito cuidado com isso. E a gente vai ver um pouco justamente sobre isso hoje, né? Que nem tudo é calvinismo, e que dentro das próprias doutrinas da Reforma Protestante existem divergências de pensamento. A grande questão e aí você poderia pensar, né? Mas se existem divergências dentro da própria doutrina reformada, então precisaria de uma nova reforma? Não necessariamente, porque essas divergências que existem, elas não são divergências que são centrais ou cruciais, né, que interfiram, digamos assim, na vida do crente, como na obra de salvação de Cristo ou naquilo que Cristo fez por nós. Então é muito diferente as divergências que existem, por exemplo, entre reformados e católicos do que das divergências que existem dentro dos reformados. Né? Então, por exemplo, entre católicos e evangélicos, né, protestantes e reformados, existe a divergência, por exemplo, como a gente falou na aula passada, do sola escritura. Né? A gente tem apenas a Bíblia como palavra de Deus, inspirada por Deus, e o papado, ou enfim, a tradição católica, para nós não tem peso, não tem o mesmo peso que a palavra de Deus,
como é com os católicos. No caso dos católicos, a tradição católica tem até mais peso do que a palavra de Deus. Então, são diferenças que são centrais, que são assim primordiais para se professar uma fé ou não, e acabam esbarrando com as doutrinas da própria palavra de Deus. As divergências que existem dentro da teologia reformada, entre os reformadores, são divergências por pensamentos, por interpretações diferentes do mesmo texto. Então, assim, ninguém vai para a heresia, né, para o extremo de ser incoerente com a palavra de Deus, mas são interpretações diferentes que entre si não se combinam, mas que, no fim das contas, existe muito respeito, existem grandes nomes da teologia em cada uma dessas correntes e cada um desses pensamentos, e a gente vai ver um pouquinho sobre isso hoje. Muito bem, então, agora entrando na nossa revista, diz assim a introdução. Muita da dificuldade de entender o conceito de pentecostal reformado vem da própria ideia pré-estabelecida na mente das pessoas do que pode ser considerado um pentecostal e o que pode ser considerado um reformado. A gente já falou um pouco sobre isso nas últimas aulas, sobre o que é ser um reformado e o que é ser um pentecostal. E essa dificuldade que existe de conciliar essas duas nomenclaturas por conta das suas origens e das suas bases teológicas. E nesse ponto, muitos acabam confundindo os termos reformado e calvinista. Não são a mesma coisa, tratando-os como termos sinônimos e intercambiáveis, inseparáveis, quando na verdade possuem diferenças substanciais. Tá? A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas de início é importante que a gente tenha essa compreensão, que calvinistas e reformados não são necessariamente a mesma coisa. A maioria dos reformados segue algumas doutrinas de Calvino, mas não necessariamente são calvinistas. Tá? Os dois termos não querem dizer a mesma coisa. E aí ele já entra com algumas perguntas e a gente pode aqui tentar responder, né? O que o termo reformado significa para você? E aí, gostaria que alguém aí se arriscasse em responder. O que o termo reformado significa para você? Um de cada vez, por favor. Muito bem, é isso mesmo. É que aí quem está ouvindo aqui acha que alguém respondeu, né? Ninguém? Pastor? Basicamente, o termo reformado para nós, os significados são muitos, mas assim, o ponto mais essencial para nós é que o reformado ele tem na Escritura, na palavra de Deus, como a única regra de fé e prática, que é inerrante e infalível. Se passou disso, pode ser discutido, pode ser questionado, pode ser julgado, mas a palavra de Deus, para nós, é regra de fé e prática. Amém. Eu acho que a gente poderia, até a última lição falou sobre isso, né? Se a gente quisesse resumir, né, no que se baseia a fé reformada, a gente poderia apontar, por exemplo, os 5 solas, né, que fala somente Cristo, somente a graça, somente a pessoa, a Deus toda a glória, somente as Escrituras. Então, o termo reformado, né, ele vai falar justamente, historicamente, ele vai falar justamente sobre o período histórico da Reforma Protestante, mas religiosamente, né, no nosso contexto, essa nomenclatura quer dizer justamente essa adoção dos princípios que vieram da Reforma Protestante, né, que se separaram da Igreja Católica e por conta de questões, né, de divergências em relação à interpretação bíblica e à palavra de Deus. Então, o termo reformado significa justamente essa ala dos cristãos evangélicos que adotam algumas doutrinas da Reforma Protestante. E a segunda pergunta é, você acha que reformado e calvinista são a mesma coisa? Eu acabei de dizer, hein? São ou não são? Não são. Tá, agora por quê? Aí complica, né? O porquê não foi ainda, né? Mas alguém quer dizer o porquê? Alguém? Não? Foi João ou foi Campos? João se escondeu aí atrás de tu, cara. Eu acho que a gente estava. Tem uma dúvida aí sobre calvinista e tal, né? O pastor falou que a nova vida não era calvinista. E aí eu fiquei com isso na cabeça, eu fui me, né, informar. É porque a nova vida, né, ela não compactua com todas as ideias de Calvino. O batismo sobre crianças, né? Então, como você falou na introdução aí, nem todas as ideias de Calvino a nova vida adota, como a presbiteriana.
Sim. ela batiza criança, outras coisas mais. Então, eu acho que existem algumas diferenças que o reformado ele não compactou 100% das ideias que Calvino Uhum. difundia naquela época, né, e até hoje. Né? Como você falou lá, aí no iníciozinho, Uhum. do neo-calvinismo, né? Uhum. Tem pessoas que aderem 100% do calvinismo e Sim. outras isolam de pessoas, outras ideias mais. Exatamente. É isso aí, Campos. Bela resposta. Próxima aula, Campos. Mas é isso mesmo, né? É justamente isso. Porque, bem como o Campos falou, o calvinismo, ele tem, dentro dessa ala calvinista, ela tem toda uma série de coisas, né? Toda uma série de práticas, de doutrinas, de princípios, de valores, que não necessariamente são adotados por todos os reformados, o que não desqualifica o termo reformado daqueles que o dizem, né? Então, o Campos colocou uma das questões principais e que são as que mais causam divisão entre os reformadores, que é o batismo de crianças, né? Então, por exemplo, se eu me digo calvinista, se eu me autonomeio calvinista, isso significa que eu compactuo com o batismo de crianças, que eu concordo com o batismo de crianças, dentre outras coisas, né? Agora, se na minha igreja não há essa prática, se na minha igreja não se pratica o batismo de crianças, então, como eu vou dizer que a minha igreja é uma igreja calvinista, se a minha igreja não batiza crianças? Então, é melhor que eu diga que a minha igreja é uma igreja reformada, que segue princípios da reforma protestante, mas não todos os princípios, porque alguns desses princípios, por exemplo, os princípios de Calvino, não são adotados pela minha igreja ou pela minha denominação e etc. E a gente vai ver um pouco mais de algumas dessas diferenças que existem entre essas correntes. Então, para dar prosseguimento, vai dizer aí na revista que nós precisamos entender que o movimento reformado não é monolítico, isso é, ele não é um movimento rígido, né, e uniforme em todas as suas proposições teológicas. Nem todo reformado é calvinista, né? O movimento recebeu outras influências além de Calvino. Então, a Reforma Protestante não foi exclusivamente uma obra de Calvino, existem milhares de outros nomes, né? Enfim, Martin Bucer, Zwinglio, entre outros, né? John Hus, entre outros. Lutero, enfim. São vários nomes que contribuíram para a Reforma Protestante, então nem todo reformado é um calvinista necessariamente, porque a Reforma não se deu por causa da pessoa de Calvino, e de forma mais ampla, nem todo cristão protestante é reformado. Vide o exemplo dos luteranos. Então a igreja luterana, ela não se diz reformada e também não se diz católica. Ela fica ali no meio do caminho, né? A igreja luterana, ela usa algumas coisas ainda, ela adotou bastante coisa do catolicismo, preservou bastante coisa do catolicismo e puxou algumas coisas da reforma protestante que, no caso, são as contribuições de Lutero, por isso a igreja se chama luterana. Então, existem algumas diferenças que são bem importantes entre a igreja luterana e a igreja reformada, por exemplo. A maioria das igrejas luteranas, por exemplo, acreditam na consubstanciação na hora da ceia. Isso é, Lutero ele tinha muita dificuldade de assumir a transubstanciação, que é acreditar que o pão da ceia se transforma na carne de Cristo e que o vinho se transforma no sangue de Cristo na hora da ceia. Que é isso que os católicos acreditam. Eles acreditam que, literalmente, o pão se transforma no corpo de Cristo e o vinho se transforma no sangue de Cristo. E ele tinha dificuldade de assumir que ele não acreditava nisso, mas também não queria acreditar que era só um símbolo, né? Então, ele adotou a consubstanciação, isso é, ele acredita que aquilo ali, embora não se transforme, mas aquilo ali é uma representação máxima do corpo e do sangue de Cristo. Então, são algumas diferenças que parecem simples, mas que no contexto maior fazem bastante diferença. Entre outras coisas, os luteranos também acreditam na regeneração batismal, isso é, que o batismo por si só pode salvar alguém, que a obra do batismo, sem a obra do batismo é como se fosse uma contribuição com a obra de Cristo. Então, sem a obra do batismo não há regeneração. Dentre algumas outras coisas que a igreja luterana acredita, o que não os torna uma igreja reformada, mas uma igreja que ela está entre os reformados e os católicos. Pastor, quer falar alguma coisa? Não só essa questão da consubstanciação, na verdade, já não é tão somente uma influência de Lutero, na igreja luterana, mas de Ulrich Zwingli, que foi quem realmente elaborou o pensamento, né, a compreensão, a interpretação da ceia como consubstanciação.
Ah, entendi. Então foi uma contribuição mais de Zwingli do que de Lutero. Entendi. Então a teologia reformada não representa a totalidade da teologia presente na Reforma Protestante. Muito menos está restrita aos pensamentos e escritos de um teólogo só, né? No caso aqui como Calvino. Então, para demarcar essas diferenças, vamos tratar de alguns pontos de divergência dentro do movimento reformado. De novo, como eu já disse, mesmo que a gente seja reformado, ainda assim, é só a gente pensar no seguinte, né? Por que então, se somos reformados, por que existe, né, presbiteriana, batista, nova vida? Justamente por causa dessas divergências de doutrina, de interpretação bíblica, que levaram a essas divisões, mas que não é uma divisão tão radical, não é uma ruptura tão radical como a ruptura entre os protestantes, né, os reformados e os católicos. Então, a primeira diferença que ele vai citar aí é a diferença dos dons espirituais. A gente também já falou bastante sobre isso aqui, mas é importante relembrar. Né? Há uma tendência em se afirmar que a teologia reformada, que é a teologia que a gente, né, adere aqui na nossa igreja, pressupõe o cessacionismo, ou seja, a afirmação de que os dons espirituais mencionados no Novo Testamento foram restritos aos apóstolos, não sendo mais válidos para os dias de hoje. A gente já falou um pouco sobre isso, né? Então, assim, quando a gente fala, sou reformado, para quem não é, geralmente a primeira coisa que vem à mente é, bom, esse cara não acredita nos dons espirituais. Ele não acredita que Deus continua, né, agindo ainda através das pessoas com os seus dons. Porque a gente pode dizer assim que no imaginário social se criou essa cultura, esse pensamento de que se a pessoa é reformada, então necessariamente ela é cessacionista. Isso é, ela acredita que os dons do Espírito Santo cessaram lá no Novo Testamento, na igreja primitiva. Muito dessa posição é baseada nas palavras dos reformadores que na época estavam reagindo ao movimento anabatista, que alegavam para si uma espécie de revelação adicional às Escrituras. O receio que tais manifestações ameaçassem a integridade bíblica faz com que muitos rejeitem a atualidade dos dons até hoje. Então, o movimento anabatista ele surgiu como uma tentativa de se opor a alguns pontos da Reforma Protestante que o principal a característica do movimento anabatista era não vincular a igreja ao Estado ou não vincular o indivíduo na sociedade como um indivíduo religioso, né? Então, como bem o Campos colocou aqui, um dos pontos mais fortes da Reforma Protestante era essa questão do batismo, né? Se batiza criança, não batiza, etc. Então, para os anabatistas, por exemplo, era uma coisa assim, inadmissível batizar a criança, porque a pessoa só poderia ser batizada quando lá na frente ela descobrisse, né, quando ela recebesse de Deus a revelação de sua pessoa e se convertesse, etc. Mas, dentre outras coisas, os anabatistas foram muito polêmicos, eles tinham algumas questões que beiravam a heresia, então, e eles davam muita ênfase aos dons espirituais. Então, na preocupação de que esse movimento trouxesse algum tipo de confusão no meio da igreja e que trouxesse algum tipo de ameaça, né, para aquilo que a palavra de Deus diz, então os reformadores começaram a se levantar contra esse movimento e uma das pautas que mais se dizia era a pauta dos dons espirituais, dizendo que os dons cessaram no Novo Testamento, né, nos apóstolos, e que, lógico que Deus pode operar milagres ainda hoje, mas que não há mais o dom de cura, não há mais o dom de profecia, que essas coisas cessaram no Novo Testamento. Ficou claro isso? Não ficou claro? O que não ficou claro? Tudo? Tá, vou do início. A Reforma Protestante, né, a gente sabe quais são as suas origens, né? Dentro da Reforma Protestante, ali entre os reformadores, existiam muitas divergências entre eles de pensamento. Então, por exemplo, se você for estudar, né, os nomes mais conhecidos, Lutero e Calvino, você vai ver que entre eles existiam divergências. Lutero pensava algumas coisas, Calvino pensava outras. Como eu disse, nada que fosse assim, quer dizer, nada não, mas a maioria não era uma coisa assim muito central, que fosse assim, que beirasse a heresia, mas eram questões práticas, muito a ver com eclesiologia, né, que é a prática da igreja, dentro de batismo, etc. E dentro disso existiam os dons espirituais.
Quando os anabatistas surgiram, que foi um movimento que, na verdade, assim, os anabatistas, eles não se autodenominaram anabatistas. Esse foi o nome que colocaram, que deram para eles, né? Que é um nome que quer dizer batizar, que batiza, que é tipo assim, vai batizar depois, batiza mais tarde, né? É um batismo tardio, digamos assim. E aí eles impuseram esse nome para eles porque era um nome até um pouco vulgar, entendeu? E dentro desse movimento anabatista tinha essa ênfase nos dons espirituais. Então, para que não houvesse influência desse movimento dentro da reforma protestante e dos pensamentos dos reformadores, eles tiveram que censurar, né? Eles tentaram, não censurar, para usar uma palavra meio forte, eles tentaram, eles quiseram abaixar a poeira, obrigado, João, dessa turma que estava se levantando, porque, como sempre, existem os excessos, né? E aí, como havia muitos excessos no movimento anabatista, eles quiseram censurar isso, eles quiseram baixar a poeira dessa turma para não causar confusão no trabalho que já estavam fazendo aqui na Reforma Protestante. Então, para se opor a isso, então eles levantam a tese de que os dons espirituais cessaram, né, no Novo Testamento, nos apóstolos, e que hoje o Deus ainda pode agir, Deus pode fazer, Deus pode operar milagres, mas que os dons de profecia, dons de cura, né, que existe uma pessoa específica com aquele dom, que isso não existe mais. E a partir disso, criou-se no imaginário social que, então, a partir de agora, todo reformado não acredita nos dons espirituais nos dias de hoje. Que todo reformado é um sensacionista, que não acredita mais que Deus age através de pessoas que têm o dom de cura, dom de profecia. Não é o caso da Nova Vida. Nós somos continuistas. Nós acreditamos que os dons continuam. Deus continua agindo por intermédio de pessoas. E que, assim, lógico que cada uma dessas vertentes existem, né, o seu lado positivo e o seu lado negativo. Então, assim, dentro do lado dos continuistas, nós acreditamos que Deus continua agindo, que Deus continua operando, que existem pessoas que possuem esses dons. Agora, isso traz consigo seus excessos, né? Existem pessoas que se autodenominam, né, entendeu? Vai em fulano que fulano vai te curar. Lá você vai receber sua cura, lá você vai receber sua profecia. Então, dentro de cada movimento tem os seus excessos, e por conta desses excessos que esses movimentos reformados queriam podar para não acontecer nenhum tipo de confusão dentro do movimento que eles já estavam fazendo, que era a reforma protestante. Ficou mais claro? Pastor, queria falar alguma coisa? Não? Todo mundo compreendeu bem? Deu para pegar? Então, perguntas. Qual deve ser o critério para a avaliação dos dons espirituais hoje? Essa é fácil, hein? Não? O critério para o cristão reformado sempre é a palavra de Deus. Então, o que vai me dizer se aquela pessoa possui um dom ou algum tipo de que Deus usa aquela pessoa com alguma coisa específica, vai ser a palavra de Deus, né? Então, se alguém te diz, não, porque fulano é um profeta, ele vai te falar, vai te dar uma palavra de profecia. Aquela pessoa vai te dizer alguma coisa, você vai pegar aquela coisa que ela disse e você vai olhar à luz das escrituras. Bom, aquilo ali faz sentido? Né? O que aquilo ali quer dizer para mim? Porque assim, irmãos, qual era a função dos profetas no Antigo Testamento e a função de João Batista, né, que foi o último dos profetas ali, no sentido ministerial? Era anunciar a vinda do Messias, né? Eles tinham a palavra de juízo para o povo e tinham a palavra de esperança, que era a vinda do Messias. Então, o termo profeta, ele acabou sendo um pouco vulgarizado como alguém que prediz o futuro, né? Já que esse profeta do Antigo Testamento e o próprio João Batista falava sobre a pessoa de Cristo que ainda viria, isso é uma perspectiva futura, e outros até profetizavam a respeito do fim dos tempos, como o caso de Amós, por exemplo, se criou essa ideia de que, então, o profeta vai falar a respeito do futuro. Mas esse futuro tem que ter algum objetivo. Esse futuro não é assim, né? Deus está me dizendo que você vai comprar um carro daqui a 6 anos. O que isso acrescenta na nossa vida com Deus, né, e na nossa fé? São essas coisas que a gente tem que avaliar, né? Se a pessoa possui um dom, alguma coisa, o nosso critério para avaliação desses dons, para saber se são dons autênticos, se são dons que realmente vêm da parte de Deus ou não, é a própria palavra de Deus. É consultando a palavra de Deus que a gente vai conseguir ter esse critério de avaliação, né? Eu conheci uma pessoa que ela dizia que ela tinha o dom de interpretação de sonhos. Eu trabalhei com ela.
E aí teve uma vez que eu sonhei com um sapo. E aí eu falei, vou perguntar, né? Já que ela tem o dom, se ela mesmo falou que tem, perguntei. Aí ela falou assim, não, quando você sonha com um sapo, isso significa que você tem que vai acontecer uma grande transformação na sua vida, e existe de você uma grande transformação, que não sei o quê. Aí ela perguntou assim, e qual é o seu signo? Eu falei, que isso? Eu falei, que isso? Aí eu falei, bom, então beleza, né? Então, obrigado pela sua contribuição. Eu sequer sabia qual era o meu signo, naquele dia eu tive que pesquisar para saber, porque eu não sabia nem qual era. Então, assim, né, são essas coisas, a gente vai percebendo esses detalhes e, de repente, vai acender a luzinha vermelha na sua cabeça. Bom, peraí, isso aqui não tem nada a ver com a palavra de Deus, isso aqui não tem nada a ver com a fé que eu pratico. E, a partir disso, né, toca o barco, segue sua vida. Só uma questão aqui que a gente pode... Assim, um texto muito claro em relação a isso é 1 Coríntios 14, Uhum. onde Paulo fala sobre a ordem do culto. Sim. Então, ele exemplifica ali para a gente poder... Isso é muito simples para ele, Uhum. e acredito que também deva ser simples para nós. Então, ele, por exemplo, ele pega ali o dom de línguas, que é o dom que traz mais visibilidade na igreja, Aham. mais atenção, né? E ele também trabalha com o dom de profecia. Então, ele fala desses dois dons. Ele diz que o dom de línguas só deve ser praticado na igreja em voz alta se houver Que interprete. Uhum. porque aí todo mundo vai ser edificado por meio da interpretação. Uhum. Mas se não houver quem interprete, ele diz, fale consigo mesmo e com Deus. Uhum. Não está proibindo você de falar em línguas no culto. Ele está dizendo, se não houver quem interprete, fale baixinho para você mesmo e com Aham. Deus. Isso que ele está dizendo. Aí ele diz assim, mas acima de todos os dons, procurem o dom da profecia. Porque o dom da profecia, ele serve para a edificação da igreja. Sim. do todo. Amém. Então, assim, até a profecia, que é a palavra que é proferida profeticamente, vamos dizer assim, ela precisa estar em conformidade com aquilo que a palavra de Deus diz. Amém. Daí a necessidade da gente conhecer a palavra de Deus. Sim. Porque se nós não conhecemos, qualquer coisa que se diga, a gente pode acreditar que aquilo é de Deus. Sim. Quando pode não ser de Deus. É por isso que nós temos o dever de conhecer bem as Escrituras. Amém. Quando alguém prega a palavra de Deus, né, e anuncia a vinda de Cristo, essa é uma palavra profética, porque Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Então, se eu digo, né, arrependa-se porque Cristo virá, vai buscar a sua igreja, etc., essa é uma palavra profética, porque isso é uma coisa que ainda não aconteceu. Então, Cristo um dia virá, vai buscar a sua igreja, a palavra de Deus diz isso. Então, condiz com a palavra de Deus. Agora, nem tudo, né, condiz com a palavra de Deus. E aí, como eu disse, como o pastor também colocou, a gente tem que avaliar e conhecer a palavra de Deus para que a gente tenha a sabedoria para analisar essas coisas. É interessante que no mesmo texto, salvo engano, o apóstolo Paulo vai dizer que o Espírito é sujeito ao profeta, né? Então, isso às vezes a pessoa... O Espírito Do profeta, Então, por exemplo, a pessoa diz, né? Eu falei alto em língua porque eu não consegui me controlar, né? Ou eu falei tal coisa porque eu fui tomado pelo Espírito Santo e não consegui me controlar e fiquei... A Bíblia não diz isso, né? O que a Bíblia nos ensina é que a gente não fica inconsciente em momento nenhum. A gente sempre tem a consciência do que a gente está fazendo, justamente para que haja ordem e decência no que nós fazemos. E a segunda pergunta é, será que é necessário rejeitarmos a ocorrência deles, né, dos dons, em prol da integralidade da palavra de Deus? É necessário que a gente rejeite a manifestação dos dons, né, os dons espirituais, para que a gente seja coerente com a palavra de Deus? Sim ou não? Posso usar uma indicação? Por favor. Vamos dizer assim, se uma pessoa toma café o dia inteiro, ela vai ao médico e descobre, né, que ela está sofrendo de alguma anomalia no coração, né, no sistema cardiológico, sistema cardíaco, porque ela toma café o dia inteiro. Aí o parente dela fica sabendo disso. Aí o parente diz assim, nunca mais eu vou tomar café, porque fulano toma café e ele está com problema cardíaco. Mas qual é a situação aí? A situação é que fulano toma café
Então a questão toda aí é o quê? É o equilíbrio, Sim. é a coerência, é a sensatez. Né? É que, infelizmente, essa ideia de que o pentecostal não pensa, parece que ela é a unanimidade no meio pentecostal. Então, assim, se você usar a razão, você não crê. Razão e fé são duas coisas que divergem. E a Bíblia nunca ensina isso. Ela ensina que a razão, ela deve também agir junto com a fé. Uhum. Quando Paulo fala que o espírito do profeta é sujeito ao profeta, ele está dizendo, olha, a nossa mente não para de trabalhar enquanto a gente está sendo usado por Deus. Amém. Os nossos neurônios não tiram férias. Sim. Eles estão ali para a gente pensar, refletir se aquilo é de Deus, se não é de Deus. Entendeu? Então, quer dizer, a razão, ela é tão importante na prática dos dons quanto a fé. Sim, com certeza. E antes de passar para o próximo parágrafo, eu acho que também que vale a pena a gente ressaltar que, embora a nossa igreja, nossa denominação, né, e alguns outros reformados acreditem na continuidade dos dons, os dons não são o objetivo do culto, né? Então, assim, o culto não é feito para que haja cura, não é feito para que haja profecia, no caso, né, não sendo a pregação, mas um outro momento. O culto não é feito para isso, o culto não é feito para que a gente receba algum tipo de revelação, o culto é feito para a glória de Deus. Então, quando a gente pensa embora a gente pense que haja a continuidade dos dons, os dons não são o ponto de partida para o culto cristão, né? O problema é quando existe também essa supervalorização dos dons, né? Bom, então se os dons continuam, então o nosso culto vai ser o culto da cura, vai ser o culto da profecia, vai ser o culto da restauração. Não é isso, né? Esse aí é o outro lado do muro, digamos assim, da linha do meio que a gente tem que andar. Então, como eu disse, o objetivo do culto não é cura, não é profecia, não é restauração, mas a glorificação do nome de Deus. Então, para que também não haja nenhum tipo de heresia, embora sejamos continuistas, a gente acredita na continuidade dos dons, mas os dons não são o fim último, né, o objetivo do culto cristão. Cabe mencionar que, mesmo dentro do círculo reformado, há pastores e teólogos que reconhecem a ação dos dons espirituais na atualidade, como N. Gruden, né, que tem uma das teologias sistemáticas mais brilhantes aí dos últimos tempos, o Mahoney e o Sam Storms. São nomes grandes e bem conhecidos da teologia que são continuistas. Eu até conheço um pastor da internet que ele tem umas camisas que ele faz, tá? E aí ele fez uma camisa para a igreja dele assim: sou calvinista. E aí a teologia a teologia sistemática que ele mais indica é a de Wayne Grudem. Então, assim, é uma coisa um pouco incoerente, uma vez que o Wayne Grudem discorda de muitos pontos de Calvino. Então, assim, justamente. Então, assim, para a gente ver como que a gente, né, sou calvinista, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque seguir uma ou duas doutrinas de Calvino não nos faz calvinistas. Então, a gente tem que ter muito cuidado para que a gente não acabe, né, caindo nessas armadilhas de usar a camisa sou calvinista e andar com a sistemática de Wayne Grudem, porque é até uma incoerência. E acaba criando você assume um rótulo, né? Sim. Você esquece da palavra de Deus e coisas da palavra que são inegociáveis. Acaba esse posicionamento. Com certeza. Com certeza. E aí, quando a gente começa a assumir esses rótulos, como o João disse, sou calvinista, a gente esbarra com o arminiano, a gente sempre tem aquele arzinho de superioridade, né? Não, esse cara aí sabe de nada, quem sabe sou eu porque eu sou calvinista. Vamos ter cuidado com isso, né? Acho que, acima de tudo, a gente tem que ter o amor e a compreensão ao próximo para que a gente possa andar em unidade. Para quem achou que estava ruim, agora piora, tá? Escatologia. Ou assuntozinho gostoso de estudar. Olha, o nosso objetivo hoje não é estudar escatologia, tá? Então, por favor, ninguém venha com 5 pedras na mão fazer um monte de pergunta difícil, não, porque o objetivo hoje não é escatologia, ok? Mas a gente vai passar aqui por ela para a gente entender aqui algumas coisas. Bom, Apocalipse, capítulo 20. Acho importante a gente fazer essa leitura.
Apocalipse, capítulo 20. A gente vai ler do 1 até o 6. Campos, agora que o negócio começa a ficar bom. Apocalipse 20, do 1 ao 6, beleza? Vamos ler? Diz assim o texto, peço sua atenção. Então vi descer do céu, aqui João falando, né? Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Só aqui a gente já não entende nada. Mas vamos seguir. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adotaram a besta, a sua imagem... Oi? Obrigado. Estes são os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e nem receberam a sua marca na testa e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Só esses 6 versículos aí, irmãos, o que já causaram de minhoca na cabeça dos outros, para tentar interpretar, não está no gibi, como diriam os antigos, né? Então, só para a gente começar aqui, a gente tem 4 correntes que vão interpretar esses 6 versículos de maneiras diferentes. E assim, não existem só essas 4, existem outras, né, que foram surgindo depois, né, tem os pré-milenistas históricos moderados, amilenistas históricos, amilenistas moderados, enfim, são várias nomenclaturas de várias correntes, mas as principais são essas aqui. Na verdade, as principais são as 3 primeiras, e depois de bastante tempo surgiu, né, a visão dispensacionalista. Mas então, vamos lá, para a gente poder entrar aqui no assunto, né, entendido. Esse texto aqui revela o que para a gente, o texto de Apocalipse? Ele vai revelar o seguinte: Cristo vai voltar, isso aqui é um fato, Cristo volta, né? Vai haver a vida eterna para aqueles que são filhos de Deus, né? Os mortos vão ser ressuscitados, e o inferno vai ser uma coisa eterna, e vai haver aqueles que vão ser condenados ao inferno, e haverão aqueles que reinarão com Cristo. Esses pontos aqui são inegociáveis, isso vai acontecer. Agora, o que diverge de uma visão para outra? É a ordem desses fatos. Quando isso vai acontecer, como vai acontecer, né? O que acontece primeiro, porque o texto não é muito claro. E como o texto de Apocalipse ele é um texto extremamente simbólico, ele é um texto extremamente alegórico, ele vai colocar símbolo para tudo, fica a questão, é um texto literal? Esses 1000 anos são literais ou são figurados? Esses 1000 anos quer dizer um grande período de tempo ou dizem 1000 anos efetivamente? Porque como ele é um texto todo cheio de figuras, Apocalipse, então fica difícil determinar o que é literal e o que é alegórico. Então, no que tange ao tema do milênio, né, em Apocalipse, que é o que a gente acabou de ler, muitos costumam associar o movimento reformado, que é a teologia, né, reforma protestante, a nossa teologia, a posições como, e aqui a gente tem as 3 primeiras, amilenismo, a maioria esmagadora dos reformados é amilenista, pré-milenismo histórico e o pós-milenismo, né? Esses outros 2, o pré-milenismo histórico e o pós-milenismo, eles não têm tanta adesão, mas ainda possuem um bom número de adeptos. Para a gente entender, vou aqui ser extremamente resumido, porque é um assunto muito complexo e a gente gastaria muito tempo se a gente fosse se aprofundar.
mas depois eu recomendo que vocês leiam lá o conteúdo lá que tem suplementar, porque ele vai falar um pouco mais em detalhes. Mas para a gente poder aqui não ficar boiando, o amilenista, que é esse primeiro aí que a maioria dos reformados adere a esse pensamento, é aquele que acredita que os 1000 anos são figurados, né? É um período grande de tempo e que nós já estamos vivendo no milênio. Que esse período descrito aqui em Apocalipse 20 é um período que nós já estamos vivendo. Isso é, nós estamos vivendo esse período de 1000 anos. O diabo, né, que no caso representaria um período longo de tempo, porque já passou de 1000 anos. É por isso até que na virada do século, né, 1999, ficou naquela, né? A 1000 chegará e 2000 não passará, aquela coisa toda, porque tinha essa lenda urbana de que quando virasse o século, o milênio, perdão, Jesus voltaria, né? Enfim. Então, os amilenistas acreditam que nós já estamos vivendo nesse tempo, que o diabo está preso, isso é, ele não pode agir na sua totalidade, na sua extensão de maldade, ele tem uma limitação, ele só pode fazer aquilo que lhe é permitido, então o diabo não está solto no sentido de, tipo assim, ele faz o que ele quiser. Então, na compreensão do amilenista, eu já ia falar na nossa compreensão, na compreensão do amilenista, o diabo está preso, o diabo não está solto, Cristo vai voltar, e quando Cristo voltar, nós reinaremos com ele em glória, e este mundo aqui será, ou alguns acreditam que será feito nova céus e nova terra aqui, outros acreditam que será uma cidade celestial, mas nós reinaremos com Cristo, os mortos vão ressuscitar, tudo isso vai acontecer no mesmo momento. Não acontece uma coisa após a outra necessariamente. Esses são os amilenistas. Pastor, se o senhor quiser fazer alguma contribuição. Não, basicamente é isso mesmo, né? Eu estou tentando resumir para não... Sim, claro. Porque a gente não tem como... Seria mais de 2, 3 aulas só para a gente falar. Seria bom fazer uma aula para cada um. Depois vem o pré-milenismo histórico. Só o nome já é ruim, né? De lidar com ele pelo tamanho do nome. Pré-milenismo histórico. Aqui, nessa vertente, o milênio só começa na vinda de Cristo. Isso é, o tempo que nós estamos vivendo não tem nada a ver com o milênio. Primeiro Cristo vai voltar, aí depois viriam os 1000 anos, onde aí sim o diabo seria solto, e essa sucessão de acontecimentos aqui iria acontecer no decorrer desses 1000 anos. Cristo reinaria em terra, né, estabeleceria um reino aqui neste mundo, e aqui reinando aqui neste mundo ainda, provavelmente em Jerusalém, Cristo reinaria aqui nesse mundo, né, o tempo seria refeito e etc. E aqui esse reinado aqui neste mundo duraria 1000 anos, e após esses 1000 anos a igreja iria subir com Cristo, e esse mundo seria entregue a Satanás, que seria solto definitivamente. Basicamente, resumidamente, essa é a visão pré-milenista histórica. E aí tem o pós-milenismo. O pós-milenismo, ele para mim, ele é um dos mais complexos, porque o pós-milenismo, ele visa que o mundo vai se tornar ainda um mundo bom, né? Um mundo perfeito, entre aspas, através da pregação do Evangelho. Isso é, esses 1000 anos do reinado de Cristo seriam, na verdade, 1000 anos da igreja reinando, como a igreja pregando o Evangelho para todas as nações viveriam um estado de harmonia, união, e esse seria o reinado de 1000 anos aqui, e após esse reinado, onde a igreja se estabeleceria e o mundo seria um mundo melhor, através da pregação do Evangelho, depois desses 1000 anos de paz, né, onde todo mundo estaria vivendo em harmonia, aí Cristo viria, buscaria a sua igreja, e aqueles que não aceitaram a pregação do Evangelho, aqueles que não foram feitos filhos de Deus, seriam condenados, o diabo seria solto, e etc. Essa seria a ordem dos fatores para o pós-milenismo. Tá? Ficou claro esse resumo? Deu para pegar um pouco da diferença de cada um? É mais ou menos por aí. Seria interessante a gente perceber, focar tudo na vida de Cristo, né? Isso. Esse é o fator distintivo. Então, assim, para o amilenista, nós já estamos vivendo o milênio, e quando Cristo vier, ele vem para trazer juízo para os que se perdem, né, e salvação eterna para os que se salvam, para os que estão salvos. No pré-milenismo, que o próprio nome já diz pré, Cristo vai vir antes do milênio. Cristo vai vir para estabelecer o milênio. Isso. E o pós-milenismo, que também o próprio nome já diz, Cristo vem Depois do milênio. Então, basicamente, são esses 3 pontos aí que
Em relação a tempo, o amilenismo é o único que lida com o milênio como um sentido figurado. E os demais, o pós-milenismo e o pré-milenismo histórico, lidam com o milênio como um sentido literal. São 1000 anos, né, literalmente. Hã? Eu não sei como a Nova Vida se posiciona. Eu acho que é amilenista, né? Bom, eu sou amilenista. Falo por mim. Eu sou amilenista. Por quê? Vou defender aqui, né, agora baseado na minha visão. Porque, para mim, qual é o problema do pré-milenismo histórico, né? É o fato de que as coisas ainda vão acontecer para que depois que Cristo vem aqui nessa terra, né? Eu acredito que a vinda de Cristo será definitiva. Não vai haver uma transformação desse mundo no sentido para que Cristo reine aqui 1000 anos, para que depois haja essa ida aos céus. Eu acredito que quando Cristo vier, todas as coisas serão consumadas. E o tempo já não vai existir porque seremos parte da eternidade. Então é nisso que eu creio. E o pós-milenismo, eu acho que é o mais difícil de se acreditar, porque ele atribui ao humano, né, ao ser humano, essa transformação no mundo. Então acaba sendo um pouco confuso a gente assumir que a igreja tem essa capa, ainda mais quando a gente vê no que o mundo está se tornando. É difícil a gente imaginar que a igreja vai estabelecer algum tipo de reinado aqui nessa terra para que Cristo venha, né? Então, o amilenismo, ele já acredita que nós estamos nesse período, que o milênio é um período, é uma linguagem figurada, né, simbólica de um longo período de tempo, e mais, né, ele não te dá uma... Porque a palavra de Deus diz que ninguém sabe quando vai ser a vinda do Filho do Homem, né? Então, quando você vive nesse milênio como se fosse um período figurado, de fato, ninguém sabe quando vai ser essa vinda, né? Para um pós-milenista histórico, por exemplo, ele sabe que depois de 1000 anos Cristo volta, né? Fora que eu acredito que o diabo não está solto, acredito que o diabo está preso, ele está limitado em suas ações, porque, embora a gente veja, né, grandes maldades e grandes coisas coisas horríveis no nosso mundo, a gente sabe que a graça comum ainda é bem atuante, né? Que existem pessoas que, por mais que não sejam cristãs, ainda praticam o bem, que existem pessoas que fazem o bem. E mais, né, a gente sabe que o potencial de Satanás, né, a gente não está vendo nem um terço do que o diabo é capaz de fazer se o ser humano for entregue a ele, né? Então eu acredito que, de fato, o diabo está preso, ele está limitado em suas ações, e que já estamos nesse período do milênio, e que quando Cristo vier, ele virá para consumir definitivamente todas as coisas. Amilenista, isso. Isso não quer dizer que não. Perdão. Isso não quer dizer que a gente não acredite que o diabo esteja agindo no mundo. Sim. Ele está agindo. Está agindo. Ele está possuindo pessoas, ele está oprimindo pessoas, ele está aí. Mas de modo limitado. Só que ele está contido. Isso. Ele é contido pela graça presente no mundo, Uhum. né? Porque Deus não permite que ele seja tão mal quanto pode ser. Sim. Então, nesse momento, é como se ele estivesse preso. Por isso que a linguagem é simbólica. Sim. Esse preso, essa prisão, na verdade, é uma contenção. Sim. Né? Para que ele não seja tão mal quanto possa. Sim. É como vou ser extremamente vulgar aqui, mas é como o traficante do Rio de Janeiro, né? Ele é preso, mas ele continua da cadeia, né, coordenando ali os crimes. Ele não é tão ruim quanto ele pode ser, porque ele está preso, mas mesmo assim ele age de alguma forma ali, né? É bem vulgar, mas é mais ou menos isso. Mas aí, né, o que acontece? A visão pentecostal, né, o pentecostalismo, ele é fortemente associado ao pré-milenismo dispensacionalista, né? E aí se assume a visão... Como é que eu vou resumir isso? Mas vamos lá. Ele assume a visão do pré-milenista, mas ele adiciona a isso o dispensacionalismo. Isso é, que existe uma promessa e um cumprimento da promessa para Israel físico, Israel, o país, né, geograficamente falando, para Israel, e existe uma promessa para se cumprir espiritualmente por todos os cristãos.
Então, assim, o dispensacionalista, resumindo muito, ele é aquele que acredita que existe uma promessa para Israel físico e para a igreja espiritual. Então, há uma ação de Cristo em Jerusalém, em Israel, e há uma ação de Cristo espiritualmente para aqueles que são parte do povo de Deus espalhados pela terra. O que faria de Israel uma nação mais importante, ou traria um senso de um peso de maior importância, de maior relevância para Israel, né? É por isso que a gente tem muitas igrejas que têm bandeira de Israel, né, que usam músicas de Israel e aquela coisa toda, porque se acredita muito nisso, de que a nação de Israel, ainda geograficamente falando, é um povo escolhido, é um povo separado, e que a nossa promessa é outra, é uma promessa que se cumpre espiritualmente. Mais uma vez, estou resumindo, tá, gente? É muito importante que depois a gente veja material aqui suplementar para a gente poder captar melhor as ideias. Essa visão dispensacionalista, além de tudo, ela adota uma coisa que eles chamam de arrebatamento secreto, que é justamente o que diz a revista aí, que é uma visão presente no filme Deixados para Trás, né? Por exemplo. Quem já assistiu Deixados para Trás? Pô, um clássico. Que isso, gente? Nunca assistiu, mãe? Ficamos para trás, hein? Eu lembro que assisti na casa da minha tia, quando eu era criança ainda. O que é esse arrebatamento secreto? É aquela clássica cena, né, do avião, né, que está ali voando, aquela coisa toda. Cristo volta, o piloto é arrebatado do avião, aí todo mundo naquele desespero, o avião sem piloto, porque o piloto foi arrebatado, aquela coisa toda. E aí o mundo continua, entendeu? E só fica aquele monte de roupa no chão de quem foi arrebatado, e quem não foi fica ali naquela tensão de, meu Deus, Cristo voltou, né? Que criança que nunca passou por isso, né? Acordou sozinho em casa e pensou, pronto, fiquei, né? Meus pais foram arrebatados e eu fiquei aqui. É essa visão do arrebatamento secreto. Só que, pelo que a gente vê biblicamente, se tem uma coisa que o arrebatamento não vai ser, é secreto, né? Porque diz que Cristo virá em nuvens, em grande glória, com grande poder, e trombetas, e anjos, e mortos se levantando, e que todo olho verá, e todo joelho se dobrará. Então, se tem uma coisa que não vai ser, é secreto. Todo mundo vai ver, né? Até aqueles que o transpassaram vão ver a vida do Filho do Homem. Então não vai ser uma coisa secreta. Para a gente continuar, e eu espero ter sido bem claro aqui nessas especificações e diferenciações, o dispensacionalismo faz uma divisão severa entre Israel e a igreja, como eu disse, né? Sendo essa a característica mais marcante dessa corrente, mais do que as próprias dispensações presentes neste pensamento. Já as demais escolas milenaristas tendem a rejeitar essa divisão severa feita pelo dispensacionalismo. Isso é, eles rejeitam que exista uma promessa específica para Israel e uma promessa específica para a igreja ao redor do mundo, porque a palavra de Deus diz que de todos os povos Cristo fez um, né? Não há mais essa separação entre aqueles e nós. Agora todos somos um povo, fazemos parte do mesmo povo diante de Deus. Esse aqui é um desses pontos que a gente fala que é muito difícil a gente andar em concordância, porque todo mundo vai ter uma visão diferente. É muito difícil que, por exemplo, que dentro de uma igreja exista apenas uma visão entre os membros. Por mais que a nossa igreja, né, seja mais voltada, digamos assim, para o amilenismo, nem todas as pessoas que são da Nova Vida são amilenistas. E isso não faz dessas pessoas melhores ou piores do que nós. Porque, de fato, é um texto de muito difícil interpretação, porque não fala de uma coisa que já aconteceu, fala de uma coisa que ainda vai acontecer. Então, uma coisa é a gente interpretar o Velho Testamento, que fala de fatos que já aconteceram, né? Porque Cristo já veio, Cristo já cumpriu essa promessa da vinda do Messias, já morreu, já ressuscitou. Então, é muito mais fácil interpretar esses textos, porque são coisas que já aconteceram. Agora, quando você vai interpretar uma coisa que ainda vai acontecer, isso, de fato, gera muito mais dificuldade. Então, não há aqui uma visão que a gente possa dizer assim, essa aqui é 100% correta, entendeu? A gente acredita na milenista porque, de acordo com a nossa doutrina e com as nossas bases, a gente julga ser a mais coerente. Agora, quem é pós-milenista, pós-milenista e quem é pré-milenista, vai ter também as suas bases, né? E dentro dessas correntes, cada uma delas, existem grandes nomes da teologia que defendem veementemente essas correntes.
Então, assim, para hoje, o que a gente precisava entender é que existem diferenças, tá? Mas um dia a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Ficou claro as diferenças? Deu para entender? Então, você consegue diferenciar o pré-milenismo histórico, o pós-milenismo e o amilenismo? Acho que dá para diferenciar, né? Se a Bíblia tem uma só mensagem, por que temos mais de um pensamento a respeito desse tema? Bom, foi o que eu acabei de dizer. É um texto simbólico, o texto de Apocalipse é um texto simbólico, e além disso, é um texto que fala de fatos que ainda vão acontecer. Então, embora a palavra de Deus seja apenas uma, as interpretações são diversas por conta dessas divergências de pensamentos a respeito daquilo que ainda há de acontecer. O que a gente precisa guardar no nosso coração é: Cristo vai voltar e vai buscar a sua igreja. E nós reinaremos com Ele em glória. Agora, como isso vai acontecer? Aí, de fato, só quando Jesus chegar, né? Eu fico imaginando quando a gente chegar no céu. Senhor, eu posso trocar a palavrinha com o fulano rapidinho? Né? O milenista falando com... Eu te falei que ele ia vir antes, que o milênio era figurado. Eu falei para você. Ou então, se não for, né? Imagina quando a gente estiver no milênio, reinando com Cristo, aí vem lá o pré-milenista. Eu te falei, cara. Não acreditou em mim. Então, assim, na verdade, isso não interfere o fato de que Cristo vai voltar. Vai buscar a sua igreja. É nisso que a gente tem que se apegar. Então, não existe uma posição unânime dentro do movimento reformado a esse respeito. Nem mesmo o pentecostal reformado busca fazer isso, que é o nosso caso. O que é certo é o fato de que o dispensacionalismo carece de maiores fundamentações bíblicas, que é a última visão que a gente apresentou, que separa Israel da igreja. Enquanto que as demais correntes, com suas variações e argumentos, caracterizam-se como opções viáveis dentro do pensamento pentecostal reformado. Então, aqui não se fecha uma questão, mas se aconselha que, se for adotar alguma dessas visões, que seja uma dessas primeiras três, né? Amilenismo, pós-milenismo ou o pré-milenismo histórico. Muito bem. O governo da igreja. Vou tentar adiantar um pouquinho para a gente poder ganhar tempo. A igreja primitiva, né, quando a gente vê ali Atos dos Apóstolos, e a gente historicamente estuda um pouquinho mais sobre a igreja que vem depois, não era uma igreja tão grande e não era uma igreja tão estabelecida que exigisse algum tipo de governo dentro da própria igreja. Então você tinha os ministros do evangelho, que no contexto de Atos eram os apóstolos e os discípulos dos apóstolos, e você tinha as pessoas que cooperavam com a obra de Deus através de algum tipo de ação social ou algum tipo de contribuição para a própria obra de Deus, sustentando aqueles que pregavam a palavra, ou até mesmo cedendo suas casas para que a palavra fosse compartilhada. Então não há uma base bíblica que diga 100% como deve ser o governo da igreja. Se ele deve ser presbiteriano, congregacional, episcopal, porque a gente não tem esse formato na palavra de Deus, porque a igreja primitiva não carecia dessa organização, uma vez que ela estava começando, dando os primeiros passos. Então, semelhante aos outros termos, né, aos outros temas, não há unanimidade no movimento reformado quanto à forma de regência da igreja. A mais conhecida é a forma de governo presbiterial, que são as igrejas presbiterianas, né? Que é um sistema baseado na liderança por um grupo de membros que representa toda a igreja, os presbíteros. Esse exemplo é aplicado em Genebra, na igreja de Genebra, de João Calvino, ganhando mais notoriedade a partir da Assembleia de Westminster, ocorrida no século XVII. Então, qual é o formato desse modo de regência presbiterial? A própria igreja elege presbíteros, né? Geralmente homens que elas julgam ser pessoas capazes, pessoas, né, confiáveis, pessoas decentes. E esse grupo de presbíteros é quem vai reger, né? O pastor ele fica mais ocupado com a pregação da palavra de Deus e com o pastoreio em si, visitas, né? Orações, etc. E esse grupo de presbíteros eles vão liderar a igreja, entre aspas, nos outros aspectos. Então, no aspecto físico da igreja, no espaço físico, naquilo que a igreja vai adquirir, no que não vai, né? Nas decisões em relação a eventos, em relação a... Enfim, tudo que acontece na igreja passa pelos presbíteros. Essa é a maneira presbiterial, que a gente, pelo nome, já sabe que são as igrejas presbiterianas que adotam esse estilo de governo. Abrindo parênteses, a gente vai ver aqui que que esses nomes são bem conhecidos, mas o brasileiro tem a incrível característica de adotar nomes sem saber o porquê. Então você vai encontrar igrejas presbiterianas que não têm presbítero. É comum.
Porque o Brasil tem essas coisas, né? A gente pega o nome e bota porque acha bonito, mas não necessariamente segue todas as bases daquela igreja. Então, não necessariamente que toda igreja presbiteriana tenha presbítero, porque pode ser que você conheça alguma que não tem, e aí a sua cabeça pode dar uma embaralhada. Antes de fazer as perguntas, eu vou falar um pouco sobre os outros modos de governo. Apesar disso, né, são 3 modos de governo mais conhecidos, o presbiterial, o congregacional e o episcopal. Apesar disso, há alas reformadas que aplicam o sistema congregacional, sistema que se baseia numa condução democrática, com a participação de toda a congregação mediante a assembleia de membros. Isso é, aqui já não se elege mais um grupo de presbíteros, aqui toda a igreja decide as questões, né, relacionadas à igreja. A minha avó, por exemplo, é da igreja congregacional, e eu, criança, frequentei muito a igreja dela na escola dominical, e eu lembro nitidamente de reuniões que todos os membros participavam, né? Era uma assembleia, aí tinha a pessoa que ficava fazendo a ata, né? Escrevendo tudo o que acontecia, cada pessoa falava, e eu achava aquilo super importante, né? Caramba, tem uma pessoa escrevendo tudo o que acontece. E eu lembro nitidamente do dia em que se resolveu tirar ou não as cortinas da frente da igreja, que tinha umas cortinas no púlpito, e a reunião era para decidir se ia tirar as cortinas ou não, e, poxa, tinha gente que era tão apegada às cortinas que eu fiquei até com pena, porque resolveram tirar. Mas, enfim, o modo congregacional é esse. Toda congregação participa, né, tem esse peso de escolher, de decidir algumas coisas que acontecem na igreja. E existe ainda o modelo episcopal, que é o nosso modelo da Nova Vida, que dentro do movimento reformado. E esse sistema se baseia na regência dos bispos, isso existem bispos que são eleitos entre os pastores, né, e entre os próprios bispos. Esses bispos é que vão determinar as regras e as práticas daquela igreja, eles que vão, entre eles, né, existe, lógico, que tem uma voz máxima, que é o bispo primaz, no nosso caso, o bispo Walter, mas entre eles é onde eles vão decidir as normas da igreja, aquilo que a igreja precisa seguir ou não, quais são as práticas da igreja e etc. Então, assim, mais uma vez, você vê que dentro do movimento reformado existem divergências. São todos reformados aqui, todo mundo aqui é reformado, mas dentro desse movimento reformado, a maneira de governar a igreja, para cada uma, pode ser diferente. E aí vem a pergunta, quais são os pontos fortes e fracos de cada sistema de governo? Quais são os pontos fortes, por exemplo, do modo presbiterial? Bom, os pontos fortes pode ser que... Estou pensando aqui agora, tá? Pode ser o fato de que o pastor fica menos sobrecarregado, né? De que existe um grupo de homens ali que estão ali com o pastor e que eles são capazes de decidir algumas coisas para a igreja, etc. Agora, quais são os pontos fracos? Quem escolhe esses homens é a igreja, né? E aí esses homens podem ou não fazer uma boa escolha em alguns momentos, né? Pode fazer boas escolhas em algum momento, pode fazer mais escolhas em outros, e não há o que se possa fazer caso alguma coisa seja decidida, porque eles são os presbíteros da igreja. E se a igreja decidiu seguir aquele modelo, então tem que se submeter, entre aspas, a essa autoridade instituídas a eles. Quais são os pontos fortes, por exemplo, do modo de governar congregacional? É bacana que toda igreja participe, né? Toda igreja participe da escolha das coisas, etc. Agora, você imagina uma reunião de horas, né, para decidir se tira ou não a cortina, né? E mais, né? Embora a igreja seja um ambiente democrático, nem todo mundo vai ficar feliz sempre, né? Eu lembro que quando a gente tirou os bancos de madeira aqui, né, foi quase a divisão de 1 Coríntios. A corrente dos bancos de madeira e a corrente das cadeiras. Então, nunca todo mundo vai ser agradado. Então, acho que o modo de governar congregacional tem esse lado negativo, de que, embora a congregação participe, nem sempre a congregação como um todo vai ficar satisfeita, né? E o sistema episcopal é basicamente o mesmo do presbiteriano, né? Você acaba colocando num grupo de pessoas específica a disposição e o dever, né? Como é que se fala? O serviço de conduzir toda uma denominação. Os pontos fracos, eu diria, de todos esses modos de governo é porque todos eles dependem de seres humanos, né? E nós somos seres extremamente falhos e, enfim, pecadores. A grande diferença quando você coloca, por exemplo, um modo de governar episcopal
é que quando uma dessas pessoas erra, né, ou comete ou cai em algum erro assim extremamente terrível, é que a tendência é que seja um trauma muito maior, né? Então, por exemplo, se o modo de governar é congregacional, se um irmão daquela igreja tem algum tipo de problema, né, e cai em pecado ou faz algum tipo de coisa, embora a igreja seja afetada, não se afeta tanto porque todo o corpo decide. Agora, quando existe só um grupo, né, seleto, se uma daquelas pessoas ali cai em algum tipo de pecado ou acontece algum tipo de coisa, a tendência é que o choque seja muito maior. Mas, de modo geral, o ponto fraco de cada um desses governos aqui é porque cada um deles depende da decisão de um ser humano, né, que pode falhar, que pode errar, que tem as suas limitações. Então, por isso, não há um modo perfeito de governar, né? Não há um modo perfeito de estabelecer esse governo na igreja. Eu acho que é sempre bom a gente andar no caminho do equilíbrio, né? Então, existem decisões que eu acho que são válidas a gente abrir para a igreja, existem outras que não, que de fato existe um grupo mais reservado que vai ter que tomar essa decisão, e outras decisões que é o pastor que vai ter que decidir, não, isso aqui realmente está comigo e tal. Talvez eu acho que eu vou criar um novo modo de governar. Vou juntar esses três. Vou juntar os três. Eu vou fazer o Preber Congre Episcopal. Ficou um nome grande, mas enfim. Eu viajei, desculpa, gente. Mas ficou claro essas diferenças? Deu para entender? E por fim, para a gente encerrar, a diferença da teologia pública. Assim como os assuntos já mencionados, não existe uma única resposta que reflita o pensamento do movimento reformado quanto à extensão e os limites do movimento na igreja com a vida pública e política. A gente está em ano de eleições, é o tipo de coisa que a gente mais vai ver agora. Tem igreja que não suporta o fato de ter um político dentro da igreja, tem outros que abrem para políticos até pregar dentro da igreja, tem outras que pedem votos, tem outros que não pedem. Como que a gente vai filtrar tudo isso, né? A teologia reformada não se ocupa de falar necessariamente só sobre isso, mas, como a gente já viu, à luz da palavra de Deus, a gente consegue alcançar uma visão coerente a respeito disso. Geralmente, os reformados têm uma visão positiva a respeito do engajamento público, e cívico da igreja, baseado em conceitos como o mandato cultural, graça comum e glorificar a Deus em todas as esferas da vida. Quem vai falar muito sobre isso aqui é o próprio Calvino e Abraham Kuyper, que eles falam sobre isso. O cristão deve estar engajado culturalmente. Então, como que eu posso criticar, por exemplo, a Netflix por só produzir conteúdos que não são condizentes com a palavra de Deus, se dentro do reino de Deus a gente não tem pessoas que se ocupem, né, em incentivar os jovens a estudar cinema, a estudar, né, mídia, para que eles se especializem e produzam conteúdos cristãos, né? Então, para que a gente veja resultados e para que a gente possa influenciar em todas as esferas, a gente tem que estar em todas as esferas. Porém, a forma como essa expressão pública é operacionalizada tem sido objeto de diferentes visões. Algumas igrejas dão enfoque no engajamento social, enquanto outras lutam na esfera pública, e outros ainda na esfera intelectual. É preciso diferenciar o papel principal da igreja, a pregação fiel do evangelho, como a inevitável influência que ela traz à sociedade. Sabendo separar essas duas coisas, conseguimos fugir de uma utopia social e política e de seu outro extremo, a total descrença no bem da sociedade. Então aqui qual é a grande questão? O papel principal da igreja é pregar o evangelho, é a pregação do evangelho, né? Agora, isso não tira de nós a responsabilidade de influenciar socialmente aqueles que nos cercam. Então, por exemplo, embora o objetivo da igreja seja pregar a palavra de Deus, isso não tira de nós, né, a possibilidade de nos engajar na vida pública, né? Então, assim, quando o apóstolo Paulo fala, quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus, isso não significa que a gente tem que fazer tudo para a glória de Deus dentro da igreja. Isso se estende à nossa vida pública, à nossa vida cotidiana. Então, cada igreja vai ter sua visão. Umas acabam se tornando bem mais focadas em obras sociais, até mesmo do que a palavra de Deus, o que é um excesso, né? Então, a gente tem igrejas que acabam se tornando instituições de caridade, porque focam tanto naquilo que a palavra de Deus às vezes é esquecida. Nós temos outras igrejas que focam tanto, por exemplo, em questões políticas, como eu já disse aqui, que chamam políticos para dentro da igreja, né?
Às vezes o político vai pregar dentro da igreja, e aí ele pede seus votos e consegue, né, cumprir o seu objetivo. Então, para que haja esse equilíbrio, mais uma vez, a gente precisa voltar os olhos para a palavra de Deus e nela buscar quais são as orientações que a gente deve seguir. O que a palavra de Deus nos ensina? Né, que a gente tem que cuidar dos órfãos, das viúvas, né, dos pobres, mas em que medida? Né? Tendo em vista de que o principal objetivo da igreja não é esse. Nós não fomos chamados para ser uma ONG, digamos assim. Fomos chamados para proclamar o Evangelho. A pregação da palavra de Deus é o nosso mandato, é o nosso dever, né? É o nosso ide que Cristo nos deu, ide pregar o Evangelho a todas as nações. Agora, como a gente disse aqui recentemente, se eu vou pregar a palavra de Deus numa comunidade carente, nada é mais coerente do que eu chegar lá com uma cesta básica, com um saco de comida. Nada é mais coerente do que eu chegar lá com uma solução, mesmo que imediata, para algum problema que esteja acontecendo ali, para que eu consiga o direito de ser ouvido, né? Dentre outras coisas, como eu já disse aqui, o cristão ele precisa se engajar em outras áreas para que Cristo seja glorificado em todas as áreas das nossas vidas. Então, se eu for um médico, eu vou ser um médico para a glória de Deus. Se eu for, né, um produtor de conteúdo na internet, que seja para a glória de Deus. O que importa é que a gente faça o que a gente quer fazer para a glória de Deus. A teologia pública, embora ela não exista, né, não exista uma unanimidade na teologia reformada para como a gente deve agir publicamente na teologia pública, mas existem essas questões que a palavra de Deus nos aponta, nos orienta, né, que a gente deve fazer. Então, a gente percebe que a igreja tem muita facilidade de cair nos excessos. Ou faz tudo ou não faz nada, né? Ou está muito ali ou não está nada ali. Então, para que a gente não caia nesses excessos, a gente tem que buscar sempre fazer aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Então, perguntas. Qual deve ser a relação entre o evangelho e a ação social ou a política? Alguém quer responder? É basicamente isso que a gente já está tratando aqui, né? A relação entre o evangelho e a ação social é justamente essa, é fazer aquilo que a palavra de Deus nos manda, sem ter isso, né, como uma moeda de troca com Deus. Vou fazer isso aqui, né, para conseguir minha salvação, vou fazer isso aqui para conseguir alguma coisa da parte de Deus, mas fazer porque cabe a nós, igreja, dar bom testemunho e praticar também as boas obras. E qual deve ser o limite para que uma igreja não se torne uma ONG ou um movimento de caridade apenas? Também já falamos, né? Tendo como sempre o objetivo a pregação fiel da palavra de Deus. Então, o papel de um pastor, e aqui o pastor pode me corrigir se eu estiver errado, não é ir para as ruas militar a favor de político A ou político B, né? Ou militar, né? Porque tal político ele olha para os pobres e por conta disso a gente tem que votar nele, já que a gente tem que cuidar dos pobres. Esse não é o papel do pastor, né? O papel do pastor é orientar biblicamente aquela comunidade, se colocar como sacerdote de Deus, pregar a pregação fiel do Evangelho, para que por intermédio da conversão das pessoas seja capaz de mudar uma sociedade. Amém? Só fazer um pequeno adendo aqui em relação a esse assunto de ação política. Uhum. Quando a gente fala em ação política, a gente pensa logo em partidos políticos. Mas o ser humano, ele é um ser político. Sim. Porque ele vive dentro da polis, que é a cidade, então tudo que ele faz é um ato político, de alguma forma. Uhum. Ele é um agente político, ele é um cidadão que atua na esfera pública, ou para o bem ou para o mal, dependendo do que ele faça, né? Então, a grande questão é saber de que maneira nós podemos promover ações políticas positivas dentro do contexto que a gente vive. Uhum. Então, por exemplo, uma mãe e um pai, como eles podem agir, como eles podem empreender ações políticas positivas? Eles podem criar filhos que sejam pessoas dignas, decentes, honestas, honradas, que tenham compromisso com Deus, que tenham uma vida comprometida com Deus. Aí esse filho vai para a escola dominical. A professora também tem esse mesmo engajamento. Então ela vai preparar ali um cidadão consciente da palavra de Deus, dos deveres cristãos, né? Ou seja, se essa pessoa foi criada como um filho de Deus, né, no temor do Senhor, conhecendo a palavra, tendo princípios bem sólidos de deveres, de direitos e tudo mais, e também foi bem instruída na escola dominical, quando ela vier a ser adulta, se ela porventura se inclinar para a carreira política, é provável que ela seja um político de influência positiva no
Sim. país que ela vive. Sim. Ou seja, então a gente não precisa carregar a bandeira de um partido para promover as suas políticas. Entende? É muito mais do que isso. Sim, com certeza. Inclusive, o oposto disso é o que a gente mais vê, né? Que é a nossa bancada evangélica, por exemplo, que parece que não foi criada com esses valores, né? Infelizmente. Então, só para a gente poder aqui resumir, né? Toda essa questão aqui, a teologia pública, ela não se restringe a gente votar no candidato cristão, tá? Ela é muito mais ampla do que isso. Ela diz mais respeito à nossa ação, né, como cristãos na sociedade. Conclusão: diante da constatação de que o movimento reformado não se trata de um movimento uniforme e impenetrável, torna-se possível e logicamente coerente a junção do imaginário social pentecostal com a cosmovisão reformada, a fim de se estabelecer uma oportunidade de diálogo entre as tradições, apegando-se às virtudes de cada um, de forma que o pentecostal reformado seja alguém fiel à palavra de Deus e ao contexto em que está inserido. Amém? Então, quando alguém que disser assim, o reformado e o pentecostal não podem andar juntos porque existem muitas divergências, você fala assim para ele, olha, então me aponte aí, então me diga se não há divergências entre os próprios reformados, né? Porque, na verdade, divergências há em todo lugar. E aí, como a revista coloca aqui, o que nós estamos tentando fazer é pegar de cada uma dessas doutrinas e desses princípios o seu lado positivo e aquilo que de melhor se tem para que a gente crie aí um melhor caminho a seguir. Amém? Gente, desculpa aí a hora, mas a culpa é da escatologia. Ok. Irmãos, antes da gente orar, eu só quero dar uma palavra aqui em relação a essa questão. Nós estamos estudando aqui temas e assuntos que parecem que não tem nada a ver com a nossa vida, com o nosso compromisso com Deus, com a nossa carreira cristã, mas isso é um engano, né? No período em que prevalecia o sistema monárquico, né, como o sistema de governo da maioria dos países, das nações, as pessoas que viviam na monarquia, elas tinham uma vida totalmente dependente do seu semelhante, do outro, de terceiros, né? A ponto de um rei, uma rainha, ele não conseguia escovar os dentes se não tivesse lá um servo com a tina para ele poder cuspir dentro. Isso era o real, né? Um governante, ele só se vestia se ele tivesse ali 3 ou 4 auxiliares que viessem para vesti-lo. Então, ele dependia de pessoas para tudo. A vida dele era uma vida terceirizada, ou seja, ele não era um agente da sua própria realidade, ele precisava de outras pessoas que fizessem o que ele deveria fazer, né? Isso acontece muito no aspecto do conhecimento com a maioria das pessoas. Elas entregam a outras pessoas o direito de pensar por elas. Então, essas pessoas lá, os terceiros, pensam, né, resolvem, e aí trazem, entregam para essa pessoa e ela assume aquele pensamento como se fosse seu. Isso é uma forma de vida que é chamada de alienação. Então, uma pessoa alienada é aquela pessoa que ela prefere não conhecer e não entender porque é complicado. Mas, irmãos, tudo que vale a pena na vida é complicado, né? Então, nós precisamos estudar mais, pensar, avaliar o que nós temos aprendido, né? Se todos estivessem lendo a revista, se todos estivessem estudando as lições e lessem lá o conteúdo de apoio, quando essas perguntas fossem feitas, a gente teria uma resposta, que fosse pequena, mínima, mas nós teríamos uma resposta. Então, isso é sinal que a gente precisa se dedicar mais às lições, estudar mais, pegar o conteúdo que está lá disponível, né? É só você apontar a câmera ali do QR Code, você vai ter acesso ao conteúdo, texto de apoio. Então, faça isso, leia, estude um pouco mais a esse respeito, né? A respeito de tudo que é difícil para você entender, porque a nossa tendência é a gente ir para a zona de conforto, né? Então, deixar que alguém pense por nós,
ok? Se a gente tem um líder que tem consciência, que é uma pessoa que realmente é um servo de Deus, uma pessoa que tem um compromisso com Deus, isso não é tão complicado. Mas e se o nosso líder é uma pessoa ingênua, que se deixa levar por outras mentes, né? E que pense de uma forma antibíblica? Para onde é que a gente vai? A gente vai para o buraco, ok? Então a gente precisa formular aí o nosso próprio pensamento a respeito dessas coisas, tá bom? Vamos orar. Nosso Deus e Pai, graças te damos por esta manhã, quando mais uma vez nós pudemos aprender um pouco mais sobre a tradição teológica, Senhor, a qual nós estamos nos dedicando nesses últimos anos e para a qual nós temos encaminhado, Senhor, a nossa denominação. Senhor, é difícil lidar com esses assuntos, são assuntos complexos, polêmicos, mas aos quais nós precisamos nos dedicar para conhecermos basicamente o que eles significam. Porque a Tua palavra diz, o apóstolo Pedro nos manda estarmos preparados para dar a quem nos pedir a razão da nossa fé. Porque nós cremos assim, porque nós nos confessamos pentecostais reformados, porque nós não somos calvinistas, porque nós temos esta linha doutrinária definida pela nossa liderança, ou seja, são perguntas, Senhor, que nós precisamos saber responder. Porque será um vexame para nós se alguém nos perguntar por que nós cremos como cremos e nós não soubermos dizer. Isso mostrará que nós estamos longe de ser sujeitos da nossa própria história, da nossa própria vida, Senhor. Então, ajuda-nos, desperta-nos para que nós tenhamos interesse de crescer, de aprender também esses assuntos, que são assuntos periféricos, que não estão no cerne da nossa salvação, mas eles fazem parte de todo o processo. E eles influenciam a nossa mente para lá ou para cá, dependendo da inclinação que nós tenhamos em relação a eles. Então, ajuda-nos a compreender isso, a nos interessar e a pesquisar, para que nós estejamos mais conscientes, mais capazes de responder a todos que nos pedirem a razão da nossa fé. Nós oramos assim, agradecidos, ó Pai, entregando tudo isso nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém.